perdão, o erro foi meu, galera. Mas estamos de volta aqui justamente pelo programa Bote Fé. E a última pergunta que a gente fez, mais uma vez, foi justamente que essa galera tá de resenha comigo. Não é brincadeira, eu não estou acreditando nisso. Será que é o Facebook que está me boicotando? Eu não estou acreditando nisso. Gente, será? Não pode ser. Estamos ao vivo. Então, olha lá, estamos ao vivo. Ó. Então, vamos lá, estamos ao vivo. O que foi que está acontecendo? Você que está em casa, você está me escutando direito? Me dê meu celular, que eu vou visualizar. Vamos ver aqui, ó. Peraí. Não, tá ligado ali, ó. Oxi. Aí, eu tô ao vivo, a gente tá ao vivo agora. Lá. Olha lá, estamos ao vivo, gente. Estamos ao vivo, olha lá, ó. Ele tem. Ei, estamos ao vivo, olha lá, ei, galera, estamos ao vivo, porque estamos ao vivo. E a gente está falando sobre essa questão do tempo. Perdão, eu não sei porque ficou escuro a tela aqui, que eles estão vendo, não sou eu, sabe? Enfim, a gente está trocando uma ideia, certo. Tá verdinho ali, a gente está ao vivo aqui. Me conta quanto tempo a gente demora para ter essa formação, né, para trabalhar com os especiais, né? No caso da Libra sendo uma língua, o curso mínimo, né, tem que ser de 120 horas, porque é uma língua, você tem que aprender os níveis, você tem que estabelecer situações de comunicação, eventos comunicativos, tem que ter contato com surdos, e como toda língua, se você não está imerso nessa comunidade utilizando, você também vai esquecer, vai deixar de utilizar alguns sinais e não acompanhar também a evolução dessa língua. E para o sistema, para o código Braille, você tem pode ser um tempo menor, mas também, por exemplo, eu fiz o curso de Braille, porque também tive aluno cego lá na escola, lá no colégio estadual, e trabalhei com esse sistema de escrita, consegui fazer algumas transcrições, mas não continuei. Então, hoje eu não consigo ler nem perceber, e lembro de alguns pontos. E porque fiquei na área de surdez e trabalho com Libras, então, né, utilizei. Então, a pessoa, além dessa questão desse desejo de experimentar, tem gente que tem dificuldade para se expressar facialmente, para o corporal, a questão da sinalização, que depende, você vê que eu uso muito as mãos, até quando estou falando mesmo, porque já é da gente, né, de estar essa expressão, essa coisa que precisa para sinalizar, para se comunicar com o surdo. Então, tem gente que não consegue, que é mais travado. Então, não consegue, faz o curso e tudo, mas depois não vai adiante, porque tem vergonha de sinalizar, tem vergonha de se expressar, não consegue isso. Então, como o senhor falou, tem que partir do desejo, né, da necessidade de se comunicar com essas pessoas, e aí um apelo também às famílias, para que aprendam, para que consigam também, porque essas pessoas não podem ficar à margem dos eventos comunicativos e de tudo que acontece na família, na escola, sem saber direito o que tá se passando dentro da própria casa, porque a comunicação não chega até eles. Então, precisa, assim, realmente conhecer essa realidade das pessoas com necessidades especiais e não só deixar como papel do centro, como papel da escola, ou do intérprete, ou de quem acompanha, mas a família tem que estar também apoiando e colaborando. E, assim, só para a gente explicar para a comunidade também que o CAP, até o próprio nome diz, né, que é o Centro de Apoio Pedagógico, então as pessoas vão para lá passam um determinado período, e de lá eles vão para a escola, não é isso? A gente faz esse trabalho. Ou, primeiro, ele passa pelo CAP, ele recebe algumas condições, o professor consegue fazer com que ele tenha alguns comportamentos para que ele possa ser inserido na escola regular, ou é a própria escola, né, que sinaliza que esse aluno tem algum comportamento que está diferenciado do outro. Então, a escola, ela percebe, ela sinaliza para a gente, né, a gente acolhe essa família, e aí pode fazer o caminhamento para médicos, né, para que a gente tenha um laudo ou não. Então, a gente faz essa devolutiva também com família e também na escola. Né? Mas é fundamental que a gente tenha essa parceria, como a Eliane sinalizou, família e escola. Né? O nosso trabalho, ele só é realmente eficiente se a gente tem esse triângulo, né, entre escola, família e o CAP. E como é...
E ele precisa desse momento, porque lá ele está entre as pessoas que, né, também lá no CAP ele vai ter esse contato com os pares, mas na escola comum ele tem contato com a diversidade, né? E ele também está inserido nessa comunidade, nessa sociedade, então ele precisa estar lá. E é importante lembrar que o CAP oferece apoio pedagógico, não temos profissionais da área médica. Então, muita gente confunde, lá não temos psicólogos, não temos terapeutas, nós temos professores que têm formação, professores especialistas que têm formação específica para dar apoio pedagógico, suporte pedagógico à aprendizagem daquele aluno. Não importa até onde ele vai chegar, o que ele vai conseguir fazer, mas ele vai conseguir avançar, né? Nós vamos registrar os avanços, mas são avanços pedagógicos. Então, essa parte clínica a gente não dá conta, porque os profissionais de lá não são habilitados para esse atendimento. Então, ele tem um turno na escola comum, que ele está inserido, que ele faz parte daquela realidade, e no contraturno ele frequenta o CAP, que vai dar suporte para que ele consiga desenvolver as habilidades e competências para a aprendizagem na escola comum. Quando eu estive lá no CAP, a gente bateu um papo, por exemplo, você falou da questão, quando o aluno chega no CAP, quando já vem com relatório médico, fica mais fácil de vocês identificarem qual é, de fato, o problema dele, mas tem pessoas que chegam que não tem... Quando a escola sinaliza, né, então a gente acolhe esse aluno, faz uma sondagem para entender realmente se o que foi visto pela escola, o olhar da escola é realmente o que caracteriza essa criança, a deficiência dessa criança. Então, a gente precisa fazer essa triagem, né, essa anamnese. Então, a gente parte de um outro ponto. Quando a gente recebe do médico, que ele vem com laudo, isso nos dá um direcionamento, né? A gente já sabe que esse aluno tem, digamos, o aluno ele vem dentro do espectro do autista. Então, a gente sabe por onde esse aluno vai caminhar. Né? Pode até parecer mais fácil, né? Porque tem esse diagnóstico, mas o diagnóstico em si ele não interfere para que esse aluno seja atendido ou não. Né? A gente faz essa acolhida. Já teve casos de vocês assim, tipo, demorarem de entender o que o estudante tinha, ou alguma coisa? Acontece isso? A gente tem alguns casos, né? Assim, a família vem com o encaminhamento da escola. Né? Então, na escola, sinaliza que o aluno tem esse comportamento. E aí, quando a gente acolhe a família, que vai conversar com a família traz uma outra situação. E aí, a gente precisa voltar para o aluno para entender, né, o que realmente que esse aluno ele precisa. Se o que está correto é o olhar que a escola traz ou que a família traz. Aí, como a gente tem hoje muitas famílias desarticuladas, desorganizadas, isso interfere completamente no aprendizado do aluno. Né? Isso vai refletir na escola. Se a família está desorganizada, isso vai refletir na escola e vai refletir também no nosso atendimento. Quando você fala desorganizado, é questão de estrutura familiar, né? Questão social, questão psíquica, alguma coisa desse. Existe muitos casos assim, Solane? Você pode pontuar se tem, se isso... A gente quando acolhe a família, muitas vezes essa família ela chega representada por uma figura só, né? Porque a outra figura não deu o suporte necessário, ou abandonou. Então a gente tem todas as situações possíveis. Né? A escola ela é aberta e ela recebe uma imensidão de situações. Entendi. E assim, vocês conversando diariamente com os estudantes, tanto por Libras, quanto por, como é o nome, por Braille, quanto por outros, depois a gente vai falar um pouco sobre as diferenças que você falou da comunicação. Existe algum relato deles de como é o bairro, de como é o tratamento com os amigos, de como é que ele, por exemplo, eu, por exemplo, assim, que a gente, pessoas, né, comuns, vai no lugar e você tem uma linguagem que você não entende, você fica de bobeira, e, enfim. Como é que eles pontuam isso dentro do lugar onde é que eles estão? Eu vou falar pelo SUS, a questão da língua da comunicação. Eles têm uma comunidade, e geralmente na família e com os amigos, eles estabelecem uma comunicação
adequada, né? Fazem uma convenção de uma comunicação que não é Libras. Então, geralmente, a família diz que, eu entendo, eu converso tudo com ele, eu explico as coisas, mas explica não é uma língua, né? É uma convenção que eles utilizam para se comunicar. Nas escolas, principalmente os surdos que estudam aqui em Piauí, eles têm uma facilidade de comunicação, tem a presença do intérprete também, que quando tem o intérprete garantido, eles estabelecem essa comunicação com os outros alunos ouvintes se interessam em fazer também o curso de Libras e se comunicam, e eles são bem acolhidos nas atividades em grupo, nos estudos. Não tem tanto problema na questão da comunicação, né? Eles participam de eventos sociais e tudo. Claro que existem barreiras, as barreiras comunicacionais vão existir sempre, né? Quando precisam ir ao banco, quando precisam resolver alguma coisa, quando precisam até fazer uma consulta médica, porque precisam ter alguém, né, estar lá, nem sempre a família consegue explicar exatamente o que é que ele precisa, o que é que está sentindo. Então, em alguns ambientes, eles vão sentir essa comunicação truncada e não vai haver, tem que ter uma terceira pessoa lá para mediar isso. Mas em relação aos outros espaços, acredito que são bem recebidos e não tem essa questão do preconceito tão amplo. Acirrado, né? E, por exemplo, já teve casos assim, dificuldades da própria família não entender o que a pessoa está sentindo, o que ela está pedindo. Você quer água, mas aí traz um refrigerante ou alguma coisa assim. Já teve? Nesses casos extremos, não, mas em casos de sentimentos, por exemplo, adolescentes que passam por todo adolescente, jovem que passa por momentos, né, de transição, de amadurecimento, e aí os pais não conseguem se comunicar, e aí apresentam agressividade, apresentam alguns outros comportamentos que a família vem retratando, esse menino tá demais, tá assim, mas não é porque é surdo, os ouvintes também passam por isso, só que os ouvintes falam, os ouvintes ouvem, os pais brigam, reclamam, falam e dizem por que não, e muitas vezes a informação não chega para o surdo, por que ele não pode, né? Porque eles não conseguem se expressar, então realmente existem situações em que a gente precisa fazer essa mediação de comunicação entre o aluno e a família, para esclarecer e para deixar as partes entendendo o que está acontecendo na casa deles. É só um exemplo, né, que aconteceu há algum tempo atrás. Apesar de sermos um centro de apoio pedagógico, né, a gente acaba exercendo algumas outras funções, né? Um caso que aconteceu de uma colega nossa ter que acompanhar uma menina que estava grávida, né? Ela passou por todo o pré-natal, mas a médica não conhecia da língua de sinais. Então, nossa colega foi acompanhar esses exames, foi fazer todo o pré-natal junto, para passar as informações, para fazer essa interpretação, né, do que um falava, para que essa comunicação realmente acontecesse. Entendi. Bom, vamos mandar um alô aqui para a galera, tá aqui. Grande abraço, Joval Lerner Muniz, é daqui de Piauí, mas está lá em São Paulo. Muita luz para ti, é você que também nos acompanhando. Sandra Pereira mandou uma risada aqui, porque caiu aqui, voltou, depois voltou de novo. O André disse assim, voltou na ativa, é isso aí. Ronaldo falou que tem Teixeira de Freitas, um grande abraço, não está mais no Rio, Ronaldo, está em Teixeira, então Teixeira está mais perto de Piauí. Quando chegar, vem aqui no programa Bote Fé. Tem também aqui, você que está nos acompanhando, quer mandar uma pergunta, mande sua pergunta, quer tirar sua dúvida, também pode chegar aqui, tirar sua dúvida. Estamos prontos aqui eu não, né? As professoras estão prontas aqui para responder a você. Bom, antes disso, eu quero mandar também um alô aqui para os patrocinadores do programa Bote Fé, que é a Data Plana de Telecomunicações, fica ali no Shopping Liberdade. Um grande abraço aí para Gilberg e também para toda a comunidade trabalhadora aí da Data Planet, telefone para contato é o 98242-6520. Tem também aqui o açougue de vinho das carnes, que fica aí na Praça José Mota Fernandes. Alô, Davi, grande abraço, telefone para contato 3531-6628. Tem também o Espaço Educativo Crescer, fica no bairro Constância, você que tem filho de 0 a 3 anos, chega lá no Espaço Crescer com a nossa amiga Luíse. Telefone para contato 3531-7332. Casa do Fazendeiro. Meninas, vocês gostam de animais? Gostam de animais? Então, para cuidar dos animais, cachorro, gato? Cachorro. Cachorro, né? Cachorro, então,
Também é lá na Casa do Fazendeiro, na rua 7 de setembro. Grande abraço, João Cirilo. Telefone para contato, 3531-4141. Ótica Nacional, que fica aqui na rua Floriano Peixoto, no centro da cidade, em frente ao Som Rock. Telefone para contato, 3531-3025. SJ Construtora, prestação de serviço, armário, carpintaria, eletricista, encanador, pintor, pedreiro, tudo. Telefone para contato é 98204-0266. Links Free Shopping, tudo de bom. Telefone para contato 3531-3909. Alô, Carlos, alô, Fabiana. Floricultura Cheiros de Campos. Meninas já receberam flores, gostam de flores. É isso aí, Floricultura da nossa colega Márcia. Márcia Sandes. Telefone para contato 3531-3809 ou 3804. Tem também aqui o Colégio Aprovado, que fica no bairro da Conceição. Alô, Etienne, 3531-2577. O Aciso também, Flávio Prisco, dentista de qualidade, aí conquiste seu sorriso com Aciso. Telefone para contato 3531-6805. Tem a Ótica Nacional também aí em Itajibá. Não é Itajibá, onde? Não é Terrinha. Terrinha, Itajibá, Rua Dudu Correio. Telefone para contato 3244-2015. Tem o Plano B Burger também. Alô, Léo. Telefone para contato 98218-0573. Hortifruti, Dois Irmãos também. Aí fica na Avenida 2 de Julho, aqui em Piauí, ali no Beco do Valdemar Sampaio. Um grande abraço aí para você. Telefone para contato 98185-0569. Tem a podóloga Luciana Calheira também, a podóloga de responsabilidade. Telefone para contato 3531-6915. E a Lava Jato Central, lave seu carro com quem conhece. Lava Jato Central, telefone para contato é 98825-3430. E a gente está trocando uma ideia aqui agora com as professoras Eliane e também com a professora Solange, falando do trabalho do CAP. Né? E aí, a gente estava falando sobre essa questão de diálogo junto com a família, do sentimento, você que é jovem, né? Os jovens que falam, né? Que tem aquela expressão, muitas vezes o surdo, né? A pessoa que é surda não tem como se expressar e acaba tendo esse choque, então ele deve torcer para chegar no CAP para trocar uma ideia. Existe isso, então falou, chega lá e tem isso, Pro. Sente a necessidade de conversar, né? De desabafar como todo ser humano. Então, eles se sentem muito bem quando estão no CAP, porque eles encontram outros surdos, encontram uma comunidade de professores que sabem a língua, né? E que podem se comunicar com eles. Então, é um desabafo, é um momento de também eles entenderem. E quando necessário, claro que eles conversam assim, sobre alguns outros assuntos. Entendi. E quando chega lá para conversar, como é ensinar uma pessoa que não sabe, tipo, porque tem, como é que se fala, é uma alfabetização. A pessoa que não sabe a Libras, né? A língua de sinais, como é ensinar para essa pessoa? Peraí, isso aqui é um oi, né? Um oi, isso aqui é um bom dia. Como é? A metodologia de ensino para ouvintes, porque Libras para ouvintes, que é no curso, né, à noite que a gente trabalha, é diferente do Libras para surdos. Então, os surdos, eles chegam lá muitas vezes com a idade avançada, já receberam surdos até 40, 46 anos, que não utilizam nenhuma língua, utilizam gestos caseiros convencionados com a família, mas não tem nenhuma língua, não utilizam nem a língua portuguesa nem Libras. Então, ele precisa aprender, porque ele tem que se comunicar, e essa aprendizagem, claro que vai ser ensinada, mas na maioria das vezes a gente vai oferecer a ele espaços de comunicação, para que não seja uma coisa mecânica, sistemática, né? Ele vai aprender com os outros, ele vai aprender com os surdos mais velhos que já sabem, que já têm fluência, e ele vai passar por etapas também, né? De níveis de interlíngua, então ele vai começar a perceber isso e se identificar como surdo, né? Formar sua identidade, porque muitas vezes eles não se percebem como surdos, como pessoas que têm uma limitação auditiva. Então, o processo é esse. Lá na área de surdez, nós atendemos, eles passam pelo atendimento de Libras, né, de aprender a própria língua, de aprender o português na modalidade escrita, porque ele não vai falar em português, mas ele precisa escrever, porque a sociedade, a língua majoritária é a língua portuguesa escrita, então ele precisa aprender, que é uma metodologia diferente da escola comum. Ele aprende também, ele tem o apoio pedagógico, que é isso justamente que a gente está falando, que ele, por mediação da Libras, ele vai entender os conteúdos que estão sendo apresentados na escola, para que ele entenda quando o professor apresentar lá.
e a escrita da língua de sinais, que é uma escrita diferente da língua portuguesa, mas que ele escreve na sua própria língua, que ainda está sendo divulgada, né, no Brasil e entre a comunidade surda. E, por exemplo, né, depois que ele aprende isso, gente, é um complexo, né, de coisas. A gente está batendo um papo, só quem vive diariamente sabe, né, desses problemas que existem, desses processos de superação, né, por exemplo. Aí a pessoa ela não fica a semana toda lá, né? Ela vai, são dias específicos. São dias, né? O aluno ele chega e aí, através desse primeiro contato, a gente identifica qual é realmente a necessidade dele. Certo. E a depender dessa deficiência que ele tenha, dessa dificuldade que ele tenha, e aí a gente vai fazer um horário para ele. Ele pode vir uma vez na semana, 2 vezes na semana, dependendo da necessidade da área de surdez mesmo. Às vezes o aluno ele vem 3 vezes na semana, porque ele precisa de um apoio pedagógico maior. Então, às vezes é a necessidade do aluno que a gente vai organizando nesse horário. Tem alunos que passam a manhã inteira no CAP, tem alunos que frequentam apenas 1 hora, né, o atendimento de 1 hora. Então, a depender dessa primeira sondagem que a gente vai conhecer o aluno, é que a gente vai sinalizar qual é realmente a necessidade da frequência dele no CAP. Qual é para eles, para ensinar, assim, existe um período, por exemplo, para ele aprender logo, tem esses problemas também de ensino e aprendizado desse? É um processo, né? E aí vai depender muito da pessoa. Tem alunos que têm uma facilidade maior, eles aprendem muito rápido. Tem alunos que eles têm o linear dele, né, um pouco mais lento, eles conseguem evoluir, eles conseguem crescer, mas dentro do seu patamar, né? Então, a gente vai conhecendo esse aluno, trabalhando dentro das possibilidades desse aluno e fazendo com que esse aluno cresça. Agora, o crescimento nem sempre é aquele esperado pela família, né? Que dentro de 1 ano o aluno consiga fazer muitas coisas. Então, é processo. E cada pessoa tem um processo que é diferente do outro. E a gente precisa respeitar essa individualidade. Entendi. E, por exemplo, ele sai dali, ele vai para a escola. Vocês não tem um suporte dentro da escola, que são os professores que acompanham os alunos, né? Mas como é essa situação? Ele sai, vai para a escola, e da escola o aprendizado, ele volta. Como é isso? Quando ele entra no CAP, ele já vai logo para a escola depois? A etapa o aluno ele é matriculado na rede comum, né? Ele frequenta a série dele lá, a seriação, e no contraturno ele frequenta o CAP. Certo. Enquanto o CAP, a gente dá esse apoio à escola, a gente faz as itinerâncias, a gente faz essas visitas na escola, né, para dar esse suporte ao professor, para dar o suporte, o que pode ser mudado dentro da estrutura da programação que o professor tem, o que pode ser mudado para adequar a realidade desse aluno, e aí é caso a caso. O aluno ele precisa de mais tempo para fazer uma avaliação. Então, a gente sinaliza isso ao professor, o professor ele percebe isso do aluno e vai se adequando, né? A gente tem as adaptações curriculares que são feitas para atender a necessidade desse aluno. Desses alunos, certo. São 250 alunos que você falou? Hoje a gente tem uma média de 250 alunos distribuída aí nesse território médio Rio das Contas. Médio Rio de Contas. Solange, você acha que só o CAP consegue, como é que se diz, atender a demanda que a gente tem? Hoje, na nossa região, a gente tem uma demanda muito grande. O CAP, sozinha, ela não consegue dar conta. Né? Do ano passado para esse ano, nós tivemos uma redução do número de professores, alguns contratos foram cancelados, alguns professores foram aposentados, né? Então, a gente espera que a Secretaria de Educação do Estado viabilize profissionais para estar suprindo essa carência, mas a gente conta muito com as salas de recurso do município, né? Aqui em Piauí, cada escola, cada bairro, ela pode ter uma sala de recurso, e essa sala de recurso vai nos dar o suporte, né? Esse menino, ele não precisa estar na sala de recurso e no CAP. Enquanto o CAP, a gente pode dar
essa referência às salas de recursos, para as salas de recursos caminharem e atenderem uma demanda dentro de uma unidade escolar. Então, eu acho que a gente ainda tem muito caminhar aí, e o CAP sozinho, ele não pode resolver esse leque de situações, não. Eu boto fé. E aí, essa sala de recursos, como você está falando, é praticamente parecida com o do G, quando tinha do G, é mais ou menos isso? Não é? Dá para fazer isso? Não? Dá, hoje nós temos 2 salas de recursos montadas hoje no município. Uma funciona dentro do colégio Pastor Paulo, e a outra funciona dentro do Augustinho Pinheiro, lá no bairro São José. São duas salas de recursos que têm profissionais excelentes, né, que já trabalharam em algum momento lá no CAP, e que a gente super recomenda essas profissionais, e a gente sinaliza que é necessário que essa rede, né, de salas, elas se estendam para que possam atender o aluno da zona rural, para que possa atender o aluno lá do Aparecida, né, do bairro Aparecida. Ele não tem necessidade de vir ao centro da cidade, mas ele pode ser atendido lá. Então, a gente pode criar realmente uma rede muito maior para dar esse suporte com eficácia. E em relação à formação dos professores, né? Você falou que já teve professores que saíram devido conta, contratos que foram encerrados. Como é que você pontua nessa questão de formar novos professores para justamente atender, enfim? A gente, na nossa programação, enquanto CAP, nós oferecemos cursos. Hoje teve a inscrição de curso de práticas, um carga horária de 120 horas, destinado a professores da escola regular ou estudantes da área de licenciatura. Então, esse curso ele vai começar semana que vem, né? A gente tem aí 3 módulos, né? O primeiro módulo da área de deficiência intelectual, o segundo módulo de Libras e o terceiro módulo de Braille. Então, quem estiver nesse curso vai compreender um pouco como funciona a educação especial, como é a prática do dia a dia para trabalhar com esse aluno. Então, além dessa formação que a gente, enquanto CAP, oferece, né, o Estado ele provê também outras capacitações, e professores que têm essa capacitação, o próprio Estado acaba remanejando para o CAP, para dar um suporte maior. E a gente espera, né, que para esse ano ainda a gente tenha mais professores capacitados para esse atendimento, para que a gente melhore o que já está acontecendo. Secretaria de Educação, tá vendo aí, né? Tem que chamar. Eu queria pontuar aqui também, tem 2 coisas diferentes, né? Tem a Libras e tem o processo de como é que você falou que é da sua área? Dentro do CAP nós temos 3 áreas. Certo. Né? Que é a deficiência intelectual. A gente tem o Braille, né? Os alunos cegos que têm deficiência visual, que usam Braille como código para leitura, né? E nós temos os surdos. Então, são essas 3 áreas. E para cada área dessa, é um mundo à parte, é uma compreensão à parte, e tem todo um trabalho que é diferenciado. Entendi. Para cada um delas. O que você pontua como deficiência intelectual? É isso? Dentro da deficiência intelectual, a gente tem todos os transtornos, todas as deficiências, síndrome de Down, TEA. Então, a gente acaba colocando dentro dessa caixinha que é deficiência intelectual todas essas síndromes, transtornos, tudo aí dentro. Dentro da área de surdez, a gente tem os alunos com deficiência auditiva e alunos surdos, né? Que a Eliane pode explicar um pouquinho essa diferenciação. E dentro da área de deficiência visual, a gente tem alunos que têm baixa visão e alunos que são cegos. Pode existir, por exemplo, uma pessoa que é surda e ter a deficiência intelectual? Nós temos alguns casos. Tem assim? Casos, né? Aluno que tem cegos, né? Tem surdo-cegueira. Então, a gente tem a deficiência e pode estar associada a alguma outra comorbidade. Entendi. Aí quando você... Como é o tratamento, assim? Como ela falou, são as especificidades. Então, o aluno que tem deficiência auditiva, ele ainda tem um resíduo, né, uma memória visual. Ele caiu e ele ficou surdo aos 7 anos. Então,
já falava, já conhecia o sistema linguístico do português. E aí ele vai ter essa memória auditiva e vai poder trabalhar. Também, se fizer sessão com fonoaudiólogo, ele pode articular, ele já articula bem, né? Porque o surdo não articula porque ele não consegue o canal auditivo para repetir o som. Mas ele pode continuar. Então, com ele, seria o trabalho com esse tem deficiência auditiva, pode-se falar, pode-se trabalhar com a questão da dicção, tendo acompanhamento com fonoaudiólogo, que não é lá no CAP, né? Lá no CAP a gente oferece o ensino de Libras e também em Libras. Então, o aluno surdo, que tem surdez profunda, surdez severa, ele não vai falar, né? Ele não fala, não é porque ele é mudo, não, é porque ele não consegue, não tem o canal auditivo para ouvir, né, e expressar isso e articular como voz. Mas com os surdos cegos, a gente não atende nenhum caso de surdo cegueira, mas aí ele vai fazer, ele é librastático, que a gente chama, ele vai fazer aqui, né, e vai entender todo o processo do que está sinalizando. E aí a comunicação, a expressão vai chegar até ele. Entendi. Então a pessoa hoje que não fala, é porque ele é surdo. É isso? Não. O surdo, ele é surdo, porque existem algumas pessoas que falam, o surdo mudo. Não é, ele é surdo. Ele não é mudo, porque você pode ver, quando o surdo, ele grita, ele emite som. Então, não é mudo, porque as cordas vocais estão funcionando. Então, é errado chamar surdo mudo, ou mudinho, como as pessoas falam, o mudo. Tem um mudo lá, meu vizinho. Não, ele é surdo, né? E a questão identitária preconiza que a gente chame surdo. O aluno surdo, o sujeito surdo, ele é surdo. E por questão de identidade, ele prefere ser chamado assim. Mas existem casos em que só mudo ouve, mas não consegue falar, que é uma outra limitação que não está associada à surdez. A surdez não está necessariamente associada à pessoa ser muda. Ela é surda, não articula, mas se treinar, né, em alguns casos, e alguns têm facilidade para oralizar. Aí, se a família preferir que seja oralizado ao invés de usar Libras, ele vai fazer sessões com fonoaudiólogo. Entendi. Tem duas perguntas aqui que eu formulei aqui, que eu lembrei aqui agora. Tem o professor Ricardo Mudo. O Ricardo Mudo, que eu falo que Ricardo Thanos, perdão aí, Ricardo Thanos. Você consegue conversar com ele. Tipo assim, eu já parei várias vezes na rua com ele, e aí você consegue, porque ele consegue ler, e ele também tem o labial, e eu acho que ele também consegue. Isso, ele vem de uma época, com a evolução dos estudos sobre surdez, né? No início, o que era que se fazia com surdos? Tentava oralizar. Né? A primeira proposta era tentar oralizar, porque ele não se conhecia livre, não era oficial, tal, então tentava oralizar e fazer exercícios para que eles para estimular essa fala. Então, muitos conseguem oralizar alguma coisa, mesmo que a fala seja diferente, né? A entonação seja diferente, eles conseguem oralizar e conseguem fazer leitura labial, porque treinaram para isso. Né? Então, foi um treino que aconteceu e hoje ele se sente melhor em falar, em oralizar. Ele se comunica bem, como você disse, com todas as pessoas, então ele não sente necessidade de usar Libras. Mas com a oficialização da língua e a utilização, a imersão, a questão da inclusão, hoje a gente utiliza Libras com surdos, para que eles tenham essa questão da identidade da própria língua, sejam sujeitos e sejam cidadãos reconhecidos. Mas nada impede que eles passem também por esse processo de oralização, se assim desejarem. Entendi. Tem também, a outra pergunta, é aquele aparelhozinho que você bota e escuta. Isso resolveria o problema dos surdos? Depende do grau de surdez. Né? Em alguns casos, porque ali é como um amplificador. Então, quando coloca, se a pessoa tem um resíduo, se consegue ouvir um pouco, aí é por isso que o laudo é importante. Né? No laudo vai dizer... na esquerda houve tantos por cento, na direita houve tantos por cento. Então, onde é que ele ouve mais? Que aquilo ali pode trazer um ganho. Mas, na maioria das vezes, quando é surdez profunda e severa, ele não ouve nada. Aquilo ali vai ficar como uma turbina de avião no ouvido, sabe? Uma coisa que está funcionando assim, um ventilador, uma coisa que vai ser um ruído e vai acabar poluindo, dando dor de cabeça. Então, a maioria não lá no CAP, ninguém usa. Né? Só uma aluna que tinha deficiência auditiva, não era surda, mas ela não está mais sendo atendida lá porque mudou de estado. Aí usava. E também tem o implante coclear, que é quando faz implante, né? Fica aqui faz a cirurgia, coloca o implante e a pessoa consegue. Mas aí já é um método mais invasivo e também tem custos, né? Aqui
aqui não se faz. Então, existem essas possibilidades. E quem vai decidir o que é melhor ou o que vai ter ganhos, né? Vai ser o médico com a família e o próprio surdo que vai decidir. Quanto custa mais ou menos um aparelhozinho desse? Aí não tem Sabe assim, noção agora, não porque... sabe, né? Assim, mais ou menos. E na maioria desses aparelhos, não o implante, mas esses que colocam, tem centros em que fazem os exames, as consultas lá em Salvador e eles dão o aparelho, né? Então, Mas por isso é se gratuito. Se ele tiver um resíduo. Se houver possibilidade de ganhos na utilização do aparelho. Entendi. Eu queria fazer só uma brincadeira aqui junto com vocês, não sei se seria bacana. Esse é um livro de Paulo Freire, que é Educação e Mudança. Eu não sei se você está conseguindo me ver aqui, porque a minha tela está preta. E é um livro que eu tenho de cabeceira muito bacana. Eu queria que a gente fizesse uma... Tipo, acho que eu leria, ou a professora leria, e você... É possível fazer um... Não, tipo... faria um sinal, né? Tá. Pode ser assim? Pode sim. Então, pronto. Um C de relação. Aí apareceu aqui agora lá. Deixa eu ver aí antes. Lá. Um C de relação. Ela vai ler uma parte aqui. Eu vou ler a parte e a Eliane vai fazer a sinalização em Libras. Isso. Dá calma nessa hora. O homem está no mundo e com o mundo. Se apenas estivesse no mundo, não haveria transcendência nem se objetivaria a si mesmo. Mas, como pode objetivar-se, pode também distinguir entre um eu e um não eu. Eu boto fé. Parabéns. Eu boto fé. É bem abstrato, assim, mas a língua consegue, porque esse é um texto mais abstrato, porque ele vai se perceber esse eu e não eu, o outro, né? A gente precisa esclarecer mais, né? A ideia de ler essa parte desse livro é justamente para entender que a gente tem uma forma de relacionamento do homem com o mundo, né? Da forma de como ver as coisas, de como a gente pode estar trabalhando, né? Até mesmo para a humanização das pessoas, de como imagine vocês relatando esse trabalho que vocês fazem e as pessoas comuns, né? É comum que a gente, quando a pessoa não é especial, a pessoa comum, a que fala, a que escuta, a que... Ou seja, a gente utiliza o termo dita normal. Dita normal, né? Dita normal. Então, ou seja, nós que somos normais, né? Às vezes reclamamos de várias coisas que... Imagine para essas pessoas o dia, como é, todos os dias, ter que lidar com isso, ter que trabalhar com isso. É muito difícil, eu acho, né, que é muito difícil. E é por isso que os professores precisam, mais do que nunca, de mais apoio, né, de estar trabalhando no sentido de ter mais formação, de ter um investimento muito maior, né, porque... Por exemplo, vocês não conseguem atender, por mais que atendam uma quantidade de pessoas e que tem um trabalho significativo dentro da sociedade, acho que precisa mais de ter mais formação sobre esses aspectos, né? Mais ou menos. Necessitaria de quantos mais formandos? Assim, tem alguma ideia? Menina, hoje a gente tem uma carência muito grande. Eu acho que mais uns 4 profissionais, 5 profissionais, a gente supriria uma demanda temporária, né? Mas assim, a cada dia aparece um novo aluno, né? A família vem até o CAP para, eu tenho um aluno, eu tenho um filho com essa condição, como é que eu faço? E a gente precisa realmente ter condições de dar esse suporte. Acho que o primeiro campo é se sensibilizar, né? Eu preciso sensibilizar, eu preciso conhecer aquilo que é diferente de mim. Mesmo que eu não esteja dentro de um CAP, eu preciso conhecer que existe o diferente, que existe aquilo que não é similar. Então, eu não posso tratar com ignorância, eu preciso conhecer. É diferente, até onde eu posso ir, o que é que eu posso fazer para ajudar. Você vinha sinalizando que você não consegue se interagir. O que é que eu posso fazer? Isso já é
o motivo de mudança, né? Uhum. Essa busca em querer se fazer mais constante nesse assunto. Então, o que é que eu posso fazer? Acho que tudo parte daí, do desejo de querer saber um pouquinho mais, o que é que eu posso fazer para ajudar o meu próximo, né? Eu não sei usar a Libras com muita fluência, mas se eu identifico que tem um surdo, eu dou um oi, né? Oi, ele vai brilhar o olho. Alguém sabe que aquilo é um oi e já está se relacionando comigo, já está mantendo esse contato. Eles se sentem importantes. Então, se esquivar não é a melhor forma. É se aproximar. E para vocês, como é que vocês se sentem passar o dia todo ali trabalhando e quando chega em casa, nossa, com o trabalho, enfim, como é que vocês se sentem todos os dias? Todas as pessoas que visitam, né, que nos visitam ou que passam por lá, se sentem muito bem. E trabalhar lá também é uma experiência exitosa. A gente percebe, a cada dia a gente percebe uma evolução, algo que a gente aprende com eles, né? A gente aprende os sinais, porque eles são que dominam a língua, eles que sabem a limitação. Então, a cada superação, a cada passo que eles dão, não só surdos, como os cegos também, os que têm deficiência intelectual, que têm alguma limitação motora, a cada evolução a gente se sente bem, né? O trabalho da gente dando resultado, mesmo que seja mínimo, mas o que a gente pode perceber, a gente se sente satisfeito. Então, acho que para trabalhar com educação especial, precisa ter esse desejo, precisa ter esse empenho e precisa entender que as coisas vão acontecer no seu tempo, né? Sem muita pressa, com muita disposição, com vontade de fazer, de repetir, de tentar novamente, nunca desistir e valorizar os pequenos avanços. Você já tem uma aluna que acho que passaram por vocês e que conseguiu fazer um curso superior. Mesmo... Nós temos muitos alunos que já estiveram no CAP e hoje estão aí galgando a vida. Até professores já em universidade, a gente tem vários exemplos. Um deles é Léo, que é daqui de Piauí, Léo Vitorino. Hoje ele está aí, é youtuber. Que massa, que massa. Modelo, fotógrafo, e está na UFRB. Que massa, maravilha, maravilha. E é surdo. Né? Léo, quando você vier aqui, por favor, professor, tragam ele aqui no programa Botifé. Tem mais alguém, né? A gente tem Cândida, que você já entrevistou aqui, né? Cândida, pedagoga, ela foi nossa aluna. De aluna, ela se tornou professora lá no CAP. Ela conseguia passar mais facilmente. Tem outros, né, muitos exemplos. A gente tem alunos cegos que hoje estão na UESB, em Jiquié, né, exemplo de Daílson, né, Dai, e tantos outros. Né? São pequenos avanços significativos, e esses meninos estão aí ganhando asas, né, voando. E isso só apenas 10 anos, né? 10 anos de ensino, na verdade, do CAP, não é? Enquanto sala, a gente tem muito mais. Certo. Então, é um trabalho que vem de muito tempo. De muito tempo, né? E isso é muito bacana, veja só, com as limitações que tem, com todos os problemas que tem, vocês conseguem fazer um trabalho muito bacana, né? E, assim, a Cândida eu fiz uma matéria junto com a Cândida, falando dela, dos problemas, quais são os sonhos que ela tem. Foi muito bacana. E, felizmente, esse vídeo está no meu canal do YouTube, que teve um processo lá que eu perdi o vídeo. Mas estamos retornando brevemente. A gente vai retornar com todos esses vídeos. Uma nova entrevista. Uma nova entrevista para a gente estar trabalhando, né, sobre esse assunto. E para você trouxe uns papéis aqui, eu estou achando muito bacana, porque ela ainda não utilizou esse papel. Eu acho aqui são colas, né? Primeiro foi o folding do nosso curso, né, o curso que eu acabei falando, que é o curso que começa a semana que vem, né, de práticas inclusivas. Aí eu vou deixar na sua mão, depois você faz essa propaganda. As inscrições já encerraram, né? Foi assim, VaptVupt, né? Mas a gente tem essa proposta de estar fazendo formação, né? Esse é um desafio nosso. E aí tá aí, depois você pode colocar. Vou fazer só o seguinte, para tu ler isso aqui e tu fazer a interpretação, pode ser?
Ele gostou, né? Isso é muito bacana. Olha aí. É o folder, né? Nossa missão do CAP. Aham. Né? Qual é a missão do CAP? Assegurar um atendimento educacional especializado de qualidade, garantindo o acesso e permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais na escola, a fim de valorizar as diferenças, fortalecer a autonomia e favorecer a inserção desses alunos nos ambientes sociais. Continua, pode continuar. Qual é o objetivo da formação continuada? Promover cursos de formação continuada para profissionais da educação e comunidade, visando aperfeiçoar o conhecimento na área da educação especial, o aprimoramento político-pedagógico para efetivação das ações inclusivas no AEE, nas escolas regulares e nos demais espaços de sociedade. Curso de práticas inclusivas. Primeiro módulo, carga horária de 40 horas, professor responsável, Lourdes Anésia. Tem um sinal de anésia, é esse, né? Acho que é. Segundo módulo, surdez, carga horária de 40 horas, professor responsável, Ana Cláudia Gonçalves. Terceiro módulo, processo inclusivo do aluno com deficiência visual, carga horária de 40 horas, professor responsável, Marluce Lima. Que massa. Tá aí, você que está aí em casa, né? Já encerrou as inscrições? Não foi? Já, encerrou Encerraram, hoje. né? As inscrições encerrou hoje. Né? Mas vai começar que dia mesmo que eu O esqueci? curso aqui? começa semana que vem, dia 14. Semana que vem. 30 vagas? Foram Preencheram 30 vagas. 30 vagas, né? Quanto tempo de formação? 120 horas. 120 horas, que é o que você falou, né? Dá tempo para aprender a sair, pelo menos no básico, para fazer essa carga horária. É muito bacana. Tem mais pesca aí? que você Aqui trouxe são os dados, as informações do CAP para a gente não se perder. Aham. Né? E esse é um livrinho, ele foi confeccionado em 2000, está um pouquinho vencido, ele foi confeccionado no ano de 2016, mas que traz um pouquinho do nosso trabalho. Eu vou deixar na tua mão. Sim. Né? Ele fala aqui um pouco quem é o CAP, como o CAP começou, lá no ano de 2000, no colégio estadual. Então tem um pouquinho da história, tem as 3 áreas, um pouquinho de figuras, né, do nosso trabalho. Né? Então ele é bem ilustrado e traz um pouquinho, né, da nossa referência. Tem algumas informações que, por conta dos anos 2016 para 2019, já está desatualizado, mas a gente tem aqui depoimentos de alunos, depoimentos de pais, depoimentos de pessoas envolvidas Daqui mesmo? daqui de Piauí, Atividades, né? De atividades demais. envolvidas, esses desenhos, todos esses desenhos que ilustra, foram desenhos confeccionados pelos nossos alunos, né, durante o ano de 2016. Então, vou ficar com você Que feliz. um pouquinho da nossa história daqui. Que massa. E, ó, conta aqui, ó, múltiplos olhares, diversidade, desafios e conhecimentos, né? Muito bacana mesmo, muito bacana. E vocês também realizaram a Expo CAP. Isso é muito importante. Todo ano a gente organiza uma exposição dos nossos trabalhos. Tudo aquilo que foi desenvolvido com os alunos durante o ano, né, a gente organiza e expõe isso. A gente começou pequeno, né? Nós começamos pequeno com um turno só lá na Praça Rui Barbosa. E chegamos aí para o espaço cultural, lá na Praça da Antiga Feira. Né? A gente passou o dia todo lá, a comunidade que passava, olhava, visualizava. Os meninos estavam lá para mostrar o trabalho que foi desenvolvido durante o ano. E a gente tem essa nomenclatura, ExpoCap, a exposição do CAP. E isso virou tradição, né? O ano passado nós fizemos dentro lá do CAP para que as pessoas pudessem se achegar, porque muita gente passa lá no nosso espaço e não sabe que lá tem um centro de apoio pedagógico. Então é interessante que as pessoas conheçam, né, esse espaço, se apropriem desse espaço, porque o espaço é nosso, né, e conheçam um pouco do nosso trabalho. Esse ano vai ser quando?
está programado lá para o final do ano, Final do ano. Geralmente é faz outubro a novembro. Né? Mas a gente vai te avisar para você divulgar Com aqui. certeza, irei lá para cobrir também um evento, pode contar comigo. E assim, são diversas obras de artes que eles fazem, são pinturas, né, são artesanato. E aí, conta pra gente aí essa evolução, esse foi o segundo, não foi o segundo ou o terceiro? Não, Nós já estamos no quarto Spocap. A evolução, o que vocês acharam nessa evolução, do primeiro para o quarto? A gente começa timidamente, né? Sem saber realmente qual é o resultado, qual é a proporção que isso vai ganhar na comunidade. À medida que a gente vai tendo essa devolutiva, a gente vai se empolgando, né? E a gente vai fazendo mais coisas, a gente vai organizando mais coisas, mas na realidade o Spocap é aquilo que foi trabalhado com o aluno durante o ano. Esse ano a gente está com um tema de trabalho para o ano letivo de tecnologias, né? Então a gente começa estudando um pouquinho, a gente começa trazendo isso para o aluno, como é que o aluno pode ser inserido, como é que o aluno pode conhecer, até às vezes até o aluno já conhece às vezes mais do que a gente, né? Então é mais troca. Então, a gente tem essa proposta para esse ano de trabalhar com as tecnologias, né? O processo de leitura e tecnologia no processo educativo. Isso, leitura e tecnologia no processo educativo. Então, a gente tem essa temática e aí no final do ano a gente fecha o ano com o Spocap de tudo aquilo que foi trabalhado com essa temática. Que fantástico! Gente, esses são os professores, professora Eliana e professora Solange, dando um show de bola aqui no programa Botifé. Vou me aprofundar demais nesse livro. Né? Eu botei esses aqui, que esse aqui não vou adiantar aqui agora. Tem aqui agora, ó, vai ter o curso lá que eles vão estar, né, que é a formação continuada. Né? Antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho. O programa Botifé está aberto para que a gente possa discutir mais assuntos. A você que está em casa me assistindo, me ouvindo, e que deixou um comentário e que eu não falei aqui, peço perdão também pelo fato de, como é que se diz? De estar das interrupções no sentido da webcam, mas foi um programa genial, que dentro de 1 hora a gente não consegue abordar todos os assuntos, né? E que precisa ter mais diálogos sobre isso, né? Quero agradecer a cada um de vocês que ficou aqui nos escutando, né? Você que está em casa nos escutando, nos vendo, quero agradecer muita luz para vocês e eu quero agradecer também os professores por atender o convite. Eu estive lá conversando com o professor Solange na sexta-feira, falou, segunda-feira são vocês e muito bacana, eu fico muito feliz, então eu gostaria que você deixasse as considerações finais aqui, e muito grato pela participação. Assim, a gente que se sente muito feliz em estar expondo, estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Então, muito obrigada também por essa oportunidade que a gente está aqui mostrando e dizer que o CAP, ele é uma instituição de todos nós, né? Então, se você não conhece, dê um pulinho, a gente vai ter o prazer de mostrar como a gente funciona, de conhecer um pouquinho, né, desse trabalho pedagógico que a gente faz lá no CAP. É uma satisfação muito grande estar aqui mostrando isso, né? É o CAP criando asas aí para a comunidade. Pode fé. Obrigada também. É uma oportunidade de a gente mostrar também à comunidade que existe esse espaço, que às vezes tem pessoas que têm uma pessoa com limitação, um filho, um irmão, e que está em casa e que acha que não tem mais possibilidade nenhuma de inclusão daquela pessoa na sociedade. Então, é necessário buscar esses meios e o CAP é um desses meios que pode ajudar, né? A pessoa tem direito a ter uma convivência, a participar das atividades sociais e não pode ficar à margem disso. Então, a gente faz o apelo também aqui para que as pessoas conheçam, já que tem esse espaço, existe esse espaço que, como eu já disse, é pedagógico, mas que pode mostrar avanços a essa pessoa, pode mostrar um outro tipo de atividade que até então ela não fazia. E agradecer pela oportunidade, pela divulgação, pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho, de divulgar o que é feito, o que pode ser feito, o que a gente precisa ainda melhorar, mas apresentar o CAP dessa maneira. E agradeço a você por sua sensibilização, né? De ter se sensibilizado com a causa, de ter mostrado a necessidade de apresentar isso à sociedade. Obrigada e
Pode contar Nós com a estaremos gente. sempre disponíveis. Muita luz, grato a você, boa noite, fiquem com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser. Professores, parabéns mais uma vez, está aberto. E beijo, tchau, tchau, até quarta-feira, se Deus quiser. E o CAP fica na Avenida Getúlio Vargas, 303. 303, é a antiga centro de educação. Tá ali do mesmo jeito. Quando você chegar lá, ver uma escola colorida, cheia de coisa, é lá. Pode ir, na Avenida Getúlio Vargas. Então, galera, muita luz, muito grato e até quarta-feira, se Deus quiser. Quarta-feira, eu vou trazer aqui a metamorfose ambulante de Piauí. Charles Lima, bote fé. Bote fé, muita luz. Pro, mais uma vez, muito grato. Tamo junto. também. E Tchau. até mais. Boa noite e Boa noite, até mais. Yeah. Vamos aqui. Agora como é que eu vou desligar?